Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 13 de setembro de 2025, sábado, 12 horas 51 minutos, meio-dia. Hoje eu vou ler para vocês em Lucas 10, versículos 1 ao 6. O título é A Missão dos 70 Discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei: primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz, e senão voltará para vós. Olá, paz do Senhor Jesus. Por que eu estou repetindo olá? E por que eu estou repetindo a paz do Senhor Jesus? Para que vocês tenham discernimento agora do oi e do olá. Porque vai ter muita gente falando olá para induzir vocês a falar oi. Mas Deus permite para vocês discernirem a sinceridade no tom de voz. Por isso não é o que a pessoa fala, mas o que a pessoa sente ao falar. Eu vou convidar de novo o Kim Paim, porque é importantíssimo a presença do Kim Paim nessa obra missionária de 70 discípulos de dois em dois, jogando xadrez entre a razão e a inspiração, para que a emoção tenha fé. Corpo, alma e espírito. Então agora aqui em Paim, eu vou te convidar para uma viagem. Eu vou te convidar para entrar numa nave, que é um caça hipersônico de 2000 volts. Mas para isso você precisa estar dentro dessa cápsula, desta nave, para que você não se perca na adrenalina do Pentecostes. Porque Deus está te preparando, Kim Paim, para ser um piloto de caça hipersônico. Na hora certa, você vai conhecer o céu visto de dentro para fora. E você vai conhecer a terra visto de cima para baixo. Para você voltar para a terra para cuidar da letra escrita na Bíblia e deixar um atlas com inspirações através do teu testemunho de vida,
para que as novas gerações creiam que há um rio Jordão que se abriu para que você entrasse em Canaã. Você atravessou o mundo da alma, que são as emoções, e entrou no mundo do espírito, que é o Pentecostes. A importância do teu chamado Kim Paim é porque agora o Eduardo Bolsonaro precisa de você mais do que nunca para ajudá-lo a discernir discernimentos, para não ficar preso numa bolha de autismo ufanista religioso e ser enganado por aqueles que te criticam, porque não enxergam o teu coração, está mais preocupado em contestação de autoafirmação para se aproveitar do espólio da unção da oração da Michele Bolsonaro. Eu andei falando de Gisele, né? Michele Bolsonaro. Porque a Michele Bolsonaro representa a igreja, como eu falei antes, que vai resgatar a centésima ovelha. Por isso, o coração da América Latina, resto de curva de rio, para fazer do último o primeiro. Projeto Filadélfia. Sexta Igreja de Filadélfia. Reforma protestante nas 7 igrejas. Avivamento na igreja de Laodiceia, que é tecnologia da inteligência artificial, que está vivendo de vibradores sexuais, homens, mulheres, androides, sexo descartável, e assim se torna robôs androides endemoniados, chips, lavagem cerebral, através da tortura da carência mal resolvida. Então vamos lá, Kim Paim. Entrou na nave? Então desliga a tua mente um pouco. Aperte agora um cinto de segurança. Você vai entrar agora dentro da turbina da usina de Itaipu. Você vai ver o que é 2000 volts. E aí você vai entender o que é orgasmo espiritual. Por que Deus está te convidando, Kim Paim, para essa viagem? Porque você está sendo recrutado para ser líder da extrema direita do céu. Presta atenção que eu estou te falando, hein? Líder da extrema direita do céu. Então você vai liderar caças hipersônicos em missões específicas de comando, que vai ter a missão de entrar no coração das pessoas, viajar até o cérebro delas, tirar a eletricidade radioativa das sinapses dos neurônios e voltar para o coração das pessoas e ajudá-las a lavar através do sangue de Jesus os cupins demoníacos dos traumas implantados
do ódio da vingança, por causa de uma carência manhosa reprimida. Por isso, Kim Paim, você tem uma formação de engenharia elétrica, não é isso? Aconteceu um caso aqui ontem, chamou muito a minha atenção. Quando eu comecei a gravar áudios, acho que faz uns, sei lá, um mês por aí, ou uma semana, ou sei lá, mencionando o teu nome, eu nem sabia quem você era. Eu só vi um áudio teu e eu percebi um som. Pedi direção de Deus, se podia gravar, Deus confirmou, eu gravei e mencionei teu nome. Nem sabia quem você é. E também não me interessa, interessa o que Deus fala de você, não o que eu acho. E aí gravei os áudios mencionando teu nome, Kim Paim. Só que ontem de manhã, quando eu acordei, escutei forte a voz de Deus para ligar o computador. E quando eu liguei, sentei e veio na mente, pesquisa o Kim Paim. Aí eu fui no Google e por 5 minutos, só por cima mais ou menos, e fui parar lá onde fiquei sabendo que você mora na Austrália e que você tem uma formação de engenharia elétrica, né? E eu falei, vai, por que Deus está mandando eu ver isso? Aí fui trabalhar, tem a lojinha aqui na garagem, chegou à noite, um cliente, sempre comprou para ajudar, veio buscar umas camisetas, e ele trabalha com eventos, ele mexe muito com um ambiente muito eclético e mais aculturado. E por 5 minutos, assim, conversando com ele rapidinho, eu falei para ele que estava gravando áudios e eu mencionei Kim Paim, teu nome. Eu falei, você conhece esse cara? Ele falou assim, eu conheço, já acompanhei. Ele mora na Austrália, né? Eu falei, porque Deus mostrou de manhã. Por isso, Deus confirmou o teu chamado, porque é Deus que está mandando gravar. Eu não sabia de nada, nem quem você é. Que as informações que eu entrego aqui é Deus que dá, eu não fico lendo livros, revistas, jornais, nada. É Deus que traz as informações que eu preciso e faz eu assistir o que eu preciso assistir. Por isso, Kim Paim, quando eu mencionei Nova Zelândia e Brooke Fraser, eu sugiro para você se aprofundar na música Rosanna, da Brooke Fraser. Foi uma das primeiras que ela gravou. É um louvor profético, tá? E quando nós estamos falando em engenharia elétrica, nós estamos falando de sinapse do neurônio. Pois nós estamos falando em energia cinética acumulada no ser humano. Por isso os idosos vão para a praia, né? Porque o ambiente do mar tem íons que harmonizam essa energia cinética. Por isso os idosos conseguem ter paz pelo ambiente do mar. Só que o mar é um ambiente super sensível a um sopro de Deus para gerar tsunami. Por isso o ideal é morar num planalto que possa ir respirar brisas do mar e cultivar frutas e verduras, ovos e frangos no interior de uma chácara
de uma família conservadora de uma cidade pequena para gerar oásis de formação de valores de índole, de ser mais íntimo com a família, cear numa mesa com toda a família, para que no tempo certo venha para uma USP da vida e não ser devorado por tubarões da lombriga da carne. Então vamos lá, Kim Paim. Agora que você entrou nessa nave, nós vamos começar a viagem não pelos 2000 volts. Nós vamos começar essa viagem num barco no Rio Paraná, que vai despencar nas cataratas do Iguaçu. Então presta atenção à calmaria agora desse barco. É igual o PT fazendo festa com a derrota do Bolsonaro. Gente boa sem noção. Porque representa as baladas da USP para tomar cerveja e fumar maconha, para descarregar a adrenalina da libido acumulada. Sodoma e Gomorra para ejacular uma carência mal resolvida. Cãibra da carne. E aí, quando cai na cachoeira de Cataratas do Iguaçu, vira um espetáculo para turistas. E a pessoa despenca como uma sereia, depois tem que subir de novo como um macaco. E fica vivendo de petiscos. Agora vamos sair desse relevo chamado Cataratas do Iguaçu, que representa o corpo das curvas da mulher. E vamos para a usina de Itaipu. Você vai ver um paredão, cimento, que representa o conservadorismo necessário para proteger as famílias. Só que tem comportas, porque quando o volume da água for muito grande, precisa abrir as comportas, senão vai rachar as comportas. E também não vai utilizar o peso da libido reprimida para transformar em adrenalina de Pentecostes, a gravidez de Maria. Ou adrenalina do tapa na cara, aguentar, entregar para Deus para não revidar. Mas para isso precisa estar preparado com fio terra no céu, senão vai engolir a seca e vai gerar câncer. Reprime o ódio e a vingança, mas não descarrega no céu. Por isso não se harmoniza, e aí precisa falar palavrão, precisa xingar todo mundo e pregar vingança, matando quem mata. Por isso agora, Kim Paim, observa a usina de Itaipu, gerando eletricidade para o Brasil, uma parte do Brasil, Paraguai, etc. Mas em copos de 200 volts. Porque as pessoas não estão preparadas para 2000 volts. Você está, mas as pessoas não. Porque se você descarregar 2000 volts
o Eduardo Bolsonaro, ele capota o caminhão. Porque se falar para ele renunciar ao sexo, ele vai falar que nós somos psicopatas. Ou, como o Largo de Carvalho, vai fazer show de dança das tesouras. Vai falar que é um teatro. Por isso essa transformação do homem Adão para o homem José e a transformação da mulher Eva para a mulher Maria precisa de um espermatozoide mandado por céu para que Deus responda com Pentecostes. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. E é Ele que decide. Mas se alguém entre toda a população do planeta, se tiver um que ajoelhar a Deus e pedir a Deus para não revidar o ódio, Deus vai ensinar a perdoar, mandando o avivamento. Por isso, Kim Paim, a tua indignação com a hipocrisia, mas a tua boa educação de convivência faz você enxergar a unção da criança no coração do Bolsonaro, que é uma criança, e faz você enxergar a necessidade de alguém que traduza essa carência mal resolvida das mulheres carentes, que olha no Bolsonaro o macho alfa na cama, mas educado na fidelidade, por isso tem uma empatia, primeiro sexual, depois espiritual. E dos homens que enxergam na Michele Bolsonaro as curvas das cataratas do Iguaçu, por isso tem uma empatia primeiro erótica e depois espiritual. Mas por estar reprimido dentro de um conservadorismo religioso, sabe que precisa passar por esse buraco da agulha para lavar o cérebro da pornografia, mas sabe que falta alguma coisa. Porque quanto mais quer pensar em coisas puras, mais vem as impuras. Por isso, quando olha para Michele Bolsonaro, vai ver com olhos sensuais. São os homens Adão. E quando olha para o Bolsonaro, vai olhar um garanhão na cama. São as mulheres Evas. Isso tudo faz parte da natureza de Deus, que Deus permitiu o jardim do Éden, Adão e Eva. E permitiu a serpente, cúpula do inferno, que quer algemar as pessoas na carne, como cachorros e cadelas. Agora eu te pergunto, como é que fica o jovem, cheio de saúde, de testosterona e viciado em sexo? Você não vai torturar essas pessoas
ostentando uma santidade de Pentecostes para quem ainda nem conhece o que é o beabá da Bíblia. E aí vira o quê? Vira o Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, pregando no portão das casas das pessoas, como testemunha de Jeová, que não ouve e só fala, e reclamando das pessoas que não ouvem. E aí vira o jovem petista, que só aprendeu a ouvir umas pregações enquanto dirige a moto, porque aprendeu a fazer filho, mas não sabe sustentar. Então tem raiva de quem usa toga e ostenta livros ou idolatra, ou dos pastores que fizeram teologia grego-hebraica e ostenta a Bíblia e anda de jatinho. E aí fica um prato cheio para o narcotráfico, que só está procurando carne para vender. Pessoas revoltadas com elas mesmas. Ozzy Osbourne da vida. Por ter sido estuprado quando era inocente, 11 anos. E não encontra ninguém que o ajude a nascer de novo no espírito. Porque as pessoas estão ostentando a própria fé, mas não têm amor por aqueles que perderam a fé. Por isso Deus permitiu essa situação de relevo no tempo, em que o jovem entra numa sociedade cheio de virilidade, mas sem uma fonte de informação que dê visão e não tire, que ele precisa entrar numa porta estreita chamada céu, para conhecer o orgasmo do céu, para que aguente a pressão da carne, principalmente se ele tiver saúde e a cabeça em ordem, ou um corpo bonito de mulher da Ucrânia, e seduzir hipócritas que se escondem atrás da Bíblia, fazendo um teatro do engano que eu gosto, e assim vira um harém de pirâmide de Wall Street. Por isso, o Trump sabe disso. Só que para ele fazer uma reforma protestante dentro da própria igreja chamada Estados Unidos, ele precisa da oração dos filhos, que representa o Brasil. Uma criança inocente, que está na iminência de ser devorada por estupradores desse sistema chamado rebeldia sem causa, que é exclui da escola através de bullying induzido subliminar para fazer ele voltar matando todo mundo. Deixa a porta escancarada para o demônio. Só tem uma solução, Kim Paim. E é essa a única solução que Deus deixou. Por isso estou te convidando para viajar nessa nave hipersônica, para você enxergar de cima o presente, mas acima do tempo. Por isso você ver a história
de Jesus, não só a história do bolsonarismo. Por isso, o idoso, ele se torna crente porque a libido ficou fraca. Aí é fácil renunciar ao sexo e se santificar. Só que quando ele era jovem, ele pintou e bordou e transou com todo mundo, porque era mais fácil puxar a descarga do banheiro descarregando em balde de esperma, chamado mulheres que querem satisfazer com vibradores sexuais, chamado homens de aluguel. Essa é a história da Terra. Porque Satanás está na Terra. Mas então por que Deus fez a Terra desse jeito? Porque não é para salvar a Terra. É para montar oásis de saída da Terra. São aeroportos de partida. Para isso precisa de naves hipersônicas de 2.000 volts, que distribui naves supersônicas de 200 volts, que é a autoestima da pessoa, para que ela possa cultivar a adrenalina interior de crer que o Espírito Santo é santo e querer santidade, apesar de estar atolado na sujeira da malícia da terra. E crer que Deus é Deus e Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Por isso, mesmo depois que você morrer, as tuas orações estão depositadas no céu. Por isso, quando a mãe, a mulher, que foi a minha maior vítima do Jardim do Éden, que foi a picada da serpente, colocar o coração no chão, entregar o coração a Deus, não a cabeça. Deus disseca o coração da mulher e vai ver que a atitude de colocar o coração no pó representa Raabe pedindo a Deus que a socorra, porque ela estava presa nos muros de Jericó. E Deus mandou 2 espias de Josué. E ela acolheu os espias no telhado da casa dela, que é a cabeça. E esses espias falaram para Raabe: coloca escarlate na porta da tua casa e da tua família, porque Josué vai vir aí e vai destruir tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Só que a tua família Deus vai preservar. É uma metáfora do que vai acontecer com o planeta. Porque Deus vem recolher os frutos do Espírito da unção de Jesus no ventre de Maria de forma assexuada. Por isso, o que sustenta a nova geração é a oração da geração anterior. São os idosos orando a Deus para que Deus ajude os jovens a não se perder no meio da carne. Quando esses jovens forem idosos, se eles entenderem o que recebeu, eles vão multiplicar a semente de geração em geração. Por isso, 12 apóstolos, 2.000 anos atrás, e agora o avivamento mundial. Por isso, tudo se converge, Kim Paim, para o sexo e para a libido. Não é para castrar pessoas, igual a pessoa que está viciada em drogas é castrado com produtos químicos para libertar do vício das drogas. E aí vira um animal vegetando. Não é para castrar o jovem da sociedade prendendo numa gaiola chamada religião de burca.
mas conversando com o jovem e trocando ideias e informações ponto a ponto, não é vomitando no portão da casa das pessoas, como testemunha de Jeová, que recebeu uma lavagem cerebral para não ouvir e criar um ambiente de pescar pessoas neófitas, que depois que entra num ambiente desse chamado USP da vida, recebe uma lavagem cerebral de carne, igual esse rapaz que assassinou lá nos Estados Unidos, ele era mormon, e recebe uma lavagem cerebral do inferno, fica endemoniado. Por isso só tem uma solução. Como você expulsa demônios da mente de uma pessoa endemoniada? Só o Espírito Santo. Só que Deus deu o livre-arbítrio. E o Espírito Santo não pode intervir se alguém não pedir. Mas como alguém que está endemoniado pode pedir ajuda? Se alguém que não está, peça por ele. Por isso precisa de amor pelas almas e não pelas coisas das almas. Por isso não é para pregar na internet para dizer que você venceu o inimigo. Você venceu Satanás, não a pessoa. Não é para humilhar a pessoa endemoniada. É por ter amor por elas. Mas não amor de arrogância de amor e da esmola. É o amor de Deus. Por isso, se é amor de Deus, nós não temos esse amor. Só Deus que tem. Só que Ele vai dar para você se você pedir, mas Ele vai perguntar, para que você quer esse amor? Para construir igrejas e ostentar santidades e fabricar testemunha de Jeová da vida? Com olho de vidro, que está preso num gueto de lavagem cerebral, quer sair, não consegue mais? Igual ao marxismo, igual à maçonaria, igual à ditadura comunista, de corrupção para ostentar poder e queimar arquivo, fazendo show de terror. Por isso, Kim Paim, agora Deus levanta o Brasil. E não há inferno que vai impedir. Porque é plano de Deus. Deus levanta Michele Bolsonaro. E não há inferno que possa impedir. Porque é plano de Deus. Só que para isso Deus precisa de alguém que escreva a história do avivamento. Por isso precisa de alguém que tenha afinidade com organizar informações e sensibilidade para discernir qualidade. Alguém que tenha ouvido grande para ouvir violino. Alguém que valoriza a qualidade da pureza, da arte do Espírito Santo. Mas que não seja um idoso sem força de adrenalina da carne, para pregar para um jovem cheio de libido, que ele tem que usar algemas de castração religiosa e jejuar sexo, sem antes ter o temor do Senhor, uma experiência real com o Espírito Santo. Então não basta apresentar um problema, tem que apresentar uma solução. Não basta dizer que o rapaz que matou é endemoniado. O mundo inteiro sabe que ele está endemoniado. Ele também sabe. Mas quem vai salvar o endemoniado? Não basta colocar Raabe nos muros de Jericó. O mundo inteiro sabe do problema dela. Mas quem vai tirar de lá? Por isso
Kim Paim, você sabe da hipocrisia da Globo. Mas o que o povo tem para comer? Não é a televisão o dia inteiro? Todo mundo sabe o show da hipocrisia de toga para criar um púlpito para o motoqueiro falar não. Ou a esposa do motoqueiro falar não, eles são certos. Olha só, estudaram muito, respeitado. E aí cria uma pirâmide de um poder hipócrita, algemado a falarem que mandam. Por isso agora, Kim Paim, o mundo vai entender o que é a Avenida Paulista. Você vai ver muita gente morrendo afogado na frente do Rio Amazonas. Porque vai querer se aproveitar do coração aberto de um povo carente para extorquir carne de uma libido que está querendo se libertar, se dizendo amigo da família Bolsonaro. Por isso, até o chamado, Kim Paim, agora é ser a Globo do planeta. Por isso você tem que continuar invisível. Para distribuir todo dia 1 hora de informações pinçadas e filtradas. Para que o Eduardo Bolsonaro possa pensar melhor enquanto dirige um caminhão da carne. Para aguentar a pressão do jejum, do sexo, mas ajudando as pessoas a ter um orgasmo espiritual. Por isso, a tua grande missão agora, Kim Paim, é dar para o Eduardo Bolsonaro uma sensibilidade de violonista, para que o Eduardo Bolsonaro passe para você a dor de um testosterona reprimido e poder evangelizar o planeta sem levar um tiro no pescoço, falando de Deus, mas ostentando carne de forma subliminar. Porque se você radiografar o homem e a mulher, a alma delas, você vai ver jovens se masturbando todo dia, porque não tem como descarregar essa carne erótica que ele come na internet todo dia. Mulheres que só pensam em sexo, usando a Bíblia e está de vestido comprido. Por isso Satanás se aproveita desse ambiente de fio terra colocando o fio terra no céu, que é o populismo da carne ou das emoções reprimidas, e cria imagens subliminares para a pessoa descarregar num barranco de idolatria de pessoas por pessoas a carência mal resolvida. E aí desperdiça o peso da água, que é a emoção. Por isso essa transformação da energia nuclear da libido em energia pentecostal do céu, que é o batismo do Espírito Santo, é exatamente a transformação de diplomas da USP, meritocracia induzida, para diplomas do céu, dons espirituais. E a grande obra qual é? Um conservadorismo
que ajude homens e mulheres a passarem um processo de deserto para curar o período da abstinência da carne, até que possa ter autoridade sobre ela. Porque para ver o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, precisa de um ambiente santo. E como as pessoas impuras estão procurando esse lugar santo não pode ser parede, mas tem que ser coração de pessoas. Então, se você, Kim Paim, oferecer o teu coração a Deus, Ele vai te batizar no Espírito Santo. E você vai ter autoridade para mostrar um caminho para as pessoas. Que existe um céu aberto. Em que a pessoa possa, no auge da saúde e da juventude, ter encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Sem ter que passar pela dor de um câncer, de uma AIDS e etc. Que não seja pela dor. Por isso Deus procura na terra orações sinceras em vida de pessoas que ofertem a Deus a indignação de ver pessoas boas se prostituindo nos motéis da vida. Porque não encontra um banheiro para descarregar esse intestino preso da carne fraca. Só tem um jeito, Kim Paim. É Deus se agradando da oração recebida. Por isso a importância do jejum, para ofertar a Deus um pedido de SOS, para que Ele receba no céu e desvie a bala do Trump, para que o povo americano tenha fé no Trump. E que o Trump faça uma limpeza nos Estados Unidos, que é a igreja que Jesus vem buscar. E tira os falsos adoradores. Para que haja nos Estados Unidos um oásis de porta-aviões para caças hipersônicos. Para missões de 70 discípulos, de 2 em 2, pelo planeta. Para resgatar as Evas, Micheles Bolsonaros, algemadas nos muros de Jericó. Por isso, o que o mundo precisa agora, Kim Paim, é que alguém entenda a dor de Deus, vendo Satanás zombar da carne fraca, ao invés de resgatar pessoas vítimas da carne fraca. Por isso, Kim Paim, Deus vai te batizar no Espírito Santo no tempo certo. Mas é importante o mundo inteiro ver quem você é antes e depois, para que eles creiam que esta pregação vem do céu. E não paguem para ver, indo para Foz do Iguaçu, zombando da pregação embaixo das árvores, e morrer com câncer no cérebro, ou colocando pessoas endemoniadas no púlpito, e Deus recolhe pastores, mas mantém a igreja. Por isso, Kim Paim, o Eduardo Bolsonaro era da Polícia Federal. Então, ele deve saber muito bem a história da minha vida na viagem para Foz do Iguaçu. Vasculharam a minha vida de ponta cabeça para ver se eu não era um traficante internacional. E pessoas se aproveitaram disso para fazer um show de terror para onde eu passava, para dizer que tinha que tomar cuidado comigo, que era um marciano da máfia. Por isso Deus permitiu. 4 gerações nesta casa.
para mostrar para o planeta o que é do céu, o que é da terra. Para que a nova geração creia que Deus existe. E é Pai de amor. Por isso Deus precisa de um espermatozoide para engravidar a terra do avivamento. Mas para achar essa Maria, Deus precisa de um porteiro fiel. Por isso, Deus permite o mundo de ponta cabeça para mostrar que não é para morar aqui, é para sair daqui. Porque Deus não vai salvar a terra toda. Ele deu o livre-arbítrio. Ele vai salvar aqueles que querem voltar para casa no céu. Mas para isso ele precisa de pilotos de caças hipersônicos. Para missões específicas e comando. Para depois vir a nave-mãe. Para resgate. Foi a visão que eu tive em Jacareí há 30 anos atrás. Uma bola redonda, prateada, descia ficava um palmo do chão, abria uma porta como se abre uma arca de Noé, descia de dentro homens e mulheres esbeltos, muito bem vestidos, e saía de dentro uma luz impressionante, e havia uma ponte. E as pessoas estavam atravessando essa ponte, tudo bem vestido, terno, gravata, família, filhos, como se estivessem indo para a igreja. Eu escutei a voz falando bem claro. Fecha os olhos, abre de novo. Quando abri de novo, vi pessoas mutiladas, como se estivessem voltando de uma guerra. Uma sem perna, sem braço, de muleta, um carregando o outro. E essas pessoas, homens e mulheres, que saíam dessa nave, eles deslizavam no chão, andava deslizando, e falava sem som, mas a gente ouvia a voz dele, como se fosse uma telepatia. Eles falavam assim: se apresse, que a nave vai partir. E eles ficavam só na ponte organizando a fila. Estava eu e meu pai sentado num banquinho à beira dessa ponte, tinha um rio que passava embaixo. E de repente, eu estava com uma carteira, eu deixei a carteira no chão. De repente eu abaixei para pegar a carteira. Quando eu levantei a cabeça, a nave tinha ido embora, não estava mais. E o rio começou a subir, transbordar. Era uma água suja, marrom. A água começou a subir, subir, subir. E a nave foi embora. Muitos anos depois eu entendi que isso representava o arrebatamento, a volta de Jesus, para aqueles que querem voltar para casa no céu. Por isso, Deus precisa preparar oásis, que são aeroportos de partida, que são famílias, igrejas, que são corações de mães e com maridos porteiros. Não obrigar ninguém a ser santo, mas antes disso oferecer o Pentecostes, para que o jovem não seja torturado se ficar se masturbando o dia inteiro, ou a mulher se prostituindo com personal trainer, ou com vibradores. Porque ninguém ensinou para eles a olhar para o céu e crer que Deus não está buscando pessoa perfeita, que é pessoa sincera, que entregue o coração a Deus, quebrantado, cheio de feridas e mágoas. E Deus pega esse coração ferido, cura e manda de volta em missões específicas de comando. Resgate da 100ª ovelha. Por isso, Kim Paim, você é um piloto de caça hipersônico para entrar no cérebro das pessoas. Mas primeiro você vai viajar pelo coração de Deus. E Deus vai te dar 2000 volts, porque quando você abrir a boca, você vai dar choque nos neurônios. Porque você vai expulsar demônios.
não com palavras, mas com a tua presença. Por isso, a obra de Deus agora é revelar claramente onde o demônio está, não onde ele passou. E onde o Espírito Santo está. E depois desse processo de libertar o discernimento aliciado das pessoas, as pessoas tomam a decisão por livre e espontânea vontade. Você quer usar o teu espermatozoide para engravidar adolescentes e incentivar o aborto? Ou pedir ajuda a Deus para aguentar a pressão, buscando no céu um Pentecostes de orgasmo espiritual, para manter o equilíbrio da paz, e não pregar só para quem é rico ou para quem tem mulheres carentes querendo um pastor que se aproveita do confessionário do padre para seduzir os diários das mulheres que os maridos conservadores não poderiam perdoar. Por isso, Kim Paim, agora Deus vai trabalhar na tua vida. Porque até agora foi treinamento, foi escola. Agora você está recebendo brevet de voo. Você vai ser batizado no Espírito Santo em breve. E o mundo inteiro vai ver o que é poder do céu. E o mundo inteiro vai ver demônios manifestando. Principalmente com a hipocrisia do amor. Fala de Deus, mas vomita um amor orgulhoso. Ou fala de Deus, mas quer um amor de consumo, de maconha da vida. Usa a libido para prostituição da família. E a família é o oásis do céu, porque tem crianças. Por isso, ai de quem tocar na família, de quem tocar nas crianças de 0 a 100 anos, que estão de coração aberto querendo comida do céu. Esses lobos que se aproveitarem, é morte na certa. Escreve que eu estou falando, porque eu já vi muita gente morrer. Cheio de saúde morrer, porque era galinha. Caiu na rede, era peixe. Por isso que eu falei para você. Vem uma doença agora muito pior que a AIDS, que é a doença de Judas, que é a consciência de culpa por saber que enganou criança. Por isso a pessoa vai querer chorar e não vai conseguir. Porque a casa da pessoa vai estar fria, está gelada. Porque sabe que fez aliança com a hipocrisia. Tem pessoas que estão tendo que ser hipócritas para sobreviver. É igual o pessoal do Supremo. Tem uns lá que estão chipados, realmente receberam lavagem cerebral para ostentar o ódio. Tem outros que são obrigados a ostentar. E ora a reação do mundo inteiro com a morte do rapaz. É o mundo inteiro reclamando de uma pregação de testemunho de Jeová no portão. Por isso, quando o crente se torna um olho de vidro que quer humilhar o pecador e não tem amor pela alma do pecador, ele vai querer um embate de diálogo para humilhar e se autoafirmar. E não um embate de diálogo em que se deixa
vencer, para restaurar a identidade de quem precisa se achar. Por isso há crianças de 0 a 100 anos. Se é uma criança muito infantilizada e traumatizada, você precisa jogar xadrez e fazer de conta que perdeu. Senão ela vai desistir de jogar xadrez. Você tem que conversar com alguém apenas ouvindo, porque a pessoa precisa de alguém para desabafar. Só que quando começar a gerar confiança, você não pode ser o confessionário do padre que se aproveita da polarização de informações e usa texto fora de contexto para montar narrativas de globo da vida. E controlar a pessoa que nem gado algemado na carne. Por isso, se o jovem está sendo envenenado por carne, Deus agora precisa despertar locais que gerem Pentecostes. Precisa despertar locais que gerem Pentecostes. Para que as pessoas creiam que é possível você ser fiel num corpo infiel. Para isso você precisa conhecer o Espírito. Mas primeiro tem que atravessar a alma. Só que para você chegar no Espírito, não é o corpo que vai te ajudar, é o Espírito Santo que vai te puxar. Porque o Espírito que não é santo vai puxar para a carne. E a alma não consegue sair do Egito, vai querer morar no Egito. Porque no deserto não tem geladeira. Ou vai para o deserto e para no meio do caminho e volta. Ou fica querendo morar no deserto. Por isso só tem uma solução, Kim Paim. Orações de velhos que já venceram a carne para interceder pelos jovens, para que eles não tenham que ser velhos para ter autoridade sobre a libido. E construir a adrenalina do peso da água de Cataratas do Iguaçu, que é as curvas do corpo da Michelle Bolsonaro, e fazer de uma idolatria passional do Bolsonaro, que são as mulheres carentes, querendo garantir um saúde da vida, um homem que fala palavrão e gospe no chão, para crer que existe idosos que estão partindo, que sabe, através do que viveu, aonde foi que errou. Por isso, Kim Paim, a importância de pessoas lúcidas que têm uma rebeldia educada, que honra o pai e mãe, mas não chuta o pau da barraca, melhora, acrescenta, mas deixa escrito em livros de atlas da vida a unção da Bíblia. Por isso, Kim Paim, tudo está certo de ponta cabeça. Inclusive a tua tristeza indignada de olhar a terra perdida e o bolsonarismo órfão. Por isso eu estou te explicando que o bolsonarismo é apenas um detalhe do projeto Filadélfia. E aos poucos Deus vai te mostrar o céu. Eu tive uma experiência um dia. Eu estava numa casa aqui no Parque São Lucas. E era mais ou menos meia-noite. E estava começando na minha casa ali a história do computador, né? Meus filhos ganharam um computador ali. Eu sei que a minha filha mais nova estava mexendo no computador, estava tentando entender como é que funcionava também. E estava numa sala ali, tinha um vitrô. De repente, a luz, o vitrô ficou
mas que nem dia, uma luz tremenda. Eu falei, tem alguém aí, era um sobrado, falei, tem alguém aí embaixo jogando um farol aqui na luz, né? Na janela. Fomos para o quarto do lado, que tinha uma janela que dava para abrir para ver para baixo. Abrimos a janela, tinha uma luz, assim, de uma circunferência de mais ou menos, eu calculo ali, acho que um metro de diâmetro, sei lá, mas assim, redonda, assim, a uns 5 metros da gente, assim, no chão, iluminando a gente, assim, na frente. Mas é uma luz tão forte, branca, branca, mas não cegava os olhos. Não fazia um barulho. E nem causava frio ou calor. Uma luz incrível, nunca vi na vida. Eu e minha filha mais nova ficamos parados olhando aquilo sem saber o que era aquilo. De repente essa luz começou a subir. Ela foi subindo, subindo, subindo. De repente o céu ficou todo estrelado. Essa luz ficou com um monte de estrela. E a gente só olhando aquilo. Eu falei para ela, você está vendo isso? Ela falou, tô vendo. E aí, de repente, começou a se juntar todas as estrelas. E se formaram 3 luzes, 3 bolas, como farol. Farol de semáforo, né? E eram 3 cores essas bolas. Elas se alinharam e começou a caminhar em direção a Osasco, sentido Osasco lá. Eu estava aqui no Parque São Lucas. Muito mais tarde, Deus mostrou que era aquilo. É o Espírito Santo revelando onde meus 3 filhos seriam batizados. Porque meus 3 filhos foram batizados numa igreja em Osasco, chamada Fonte da Água Viva. Meus 3 filhos foram batizados lá, nas águas. Isso no auge do problema que eu estava enfrentando na família. Satanás usou esse argumento, esparramou ciúmes na cabeça da minha esposa, na cabeça da família, falando que eu era pedófilo. Olha o demônio falando. Essa visão foi muito clara aqui em Paim. Eu tive outras experiências totalmente sobrenaturais. Eu não vou esticar muito a linha, senão vai virar um filme que as pessoas vão ter dificuldade para crer. Mas Deus vai revelar no tempo certo. Por isso que empenha a obra agora é com você. Teu chamado é real. Medita em Lucas 10. Você vai ver a missão dos 70 discípulos. Deus está te chamando aqui em Paim para ser piloto de caça hipersônico para essa obra missionária de final dos tempos, que é resgate da 100ª ovelha, que é o cérebro das pessoas com chips, virtuais ou emocionais. Para isso, Deus vai te dar uma ferramenta chamada batismo do Espírito Santo. E a função desse batismo é ajudar os jovens a aguentar a pressão da carne. Não negar que não é pecador, mas buscar em Deus uma experiência de orgasmo espiritual, para que reprimir a libido não seja um fardo de algemas, mas um privilégio de aguentar pressão de represa do Itaipu para gerar eletricidade para sustentar 200 volts para quem não aguenta 2000. Pentecostes. Você vai atingir uma sensibilidade super aguçada, em que você vai olhar para as pessoas, você vai enxergar a alma delas. Por isso, se isso for feito pelo homem, os jovens vão querer usar para ver mulher nua. E as mulheres vão querer ver homens superdotados. Esse é o mundo animal que Satanás aprisionou a terra, permitido por Deus. Jardim do Éden. Só que existe pessoas orando pelos jovens, que são os idosos, de 0 a 100 anos, que já venceram a carne.
e já estão no espírito, por isso a carne não tem mais força sobre elas. Por isso há pessoas sustentando o ministério da Michele Bolsonaro. Uma delas é a Damares. Porque Satanás, ele sabe quem tem unção para expulsar o demônio da cúpula do inferno, que é a lombriga da carne. Mas não queira ser santo antes da hora. Primeiro peça ajuda ao Espírito Santo para ter uma experiência pentecostal, para não pregar religião e algemar os jovens, para ficar no banco da igreja educado. E aí, depois de 20 anos de igreja, quando sai, vai transar com toda prostituta que aparece. E as mulheres vão aprender a ser santa na igreja, mas procurando um malandro de rua para convidar para fazer um concerto de pedreiro, e nada mais é que zombar da pureza ingênua de uma fé imatura. Por isso peço ajuda a Deus para ter amor pelas almas, para ter paciência com aqueles que te odeiam, porque você tem uma paz que a pessoa não tem, porque você saiu dos vícios e a pessoa ainda está viciada. Então não pregue a tua santidade, mas deixa a pessoa fazer a lição de casa um dia de cada vez, para ir restaurando a identidade e a autoestima, e apresentando petiscos de saída pelo teto, não pela porta por onde entrou. Por isso, nessa armadilha de pirâmide, em que entra por aparência, saúde e carne, a pessoa vai morrer nos túneis do Hugo Hafner, da Playboy da vida, que é o João de Deus, que tinha alcovas para atrizes da Globo. E aí virava um bordel legalizado do PT, que fica feliz quando o conservadorismo é atingido. Por isso, eu estou explicando para você, Kim Paim, o que é bolsonarismo. Eu estou avisando para o planeta tomar cuidado com o rio Amazonas, que é o avivamento. Por isso eu entendo vocês que chamam a gente de canalha, porque na cabeça de quem está erotizado e não conhece fio terra no céu, excitar a libido de um homem ou uma mulher, mas não completar a ejaculação ou o orgasmo físico, significa canalha, não é isso? Você excita a pessoa e deixa na mão, não é isso? Por isso, só tem uma saída para o planeta excitado pela carne do audiovisual. Pessoas que vão até o Trump, peça ajuda a ele, para ele mandar caças supersônicos com proteção de caças hipersônicos, para buscar o caminhão que desceu carregado e agora não tem força para subir, porque está tendo uma fila de carentes pedindo socorro, porque Jericó está sendo destruída. Lembra de Gaza? Por isso, Kim Paim, você está apresentando 1 hora de gravação por dia. Você representa a Globo do planeta agora. Senão o povo vai ficar sem comida. Eu preciso pregar. Eu creio que 1 hora por dia também
para abastecer o teu caça hipersônico. Por isso, o recado é um só: missões específicas de comando para conduzir o povo para o oásis chamado famílias, até que a volta de Jesus, que é essa nave-mãe que vem buscar aqueles que querem voltar para casa no céu. Por isso não é para salvar o planeta, é para preservar o oásis. Não é isso que o Trump está fazendo? Estados Unidos representa uma igreja que Deus levantou o Trump como pastor para fazer a limpeza, para manter a água limpa do céu. Por isso, estamos agora nas escadarias de um templo, como mendigo, pedindo para alguém pregar com unção para voltar aos Estados Unidos pela porta da frente. É a unção judaica cristã. Por isso, os Estados Unidos quer fazer da América um oásis do planeta. Entendeu, Kim Paim? Você não está na Austrália à toa. Foi por causa da Brooke Fraser na Nova Zelândia da música Rosana. Traga ela na bagagem. Quando você voltar para a Avenida Paulista em espírito, junto com a You Are For Me da Carijob e da música Sonda-me da Aline Barros. Você vai entender o que eu estou falando. Fique em paz, em nome de Jesus.